O episódio de ontem não funcionou para mim por causa de um texto preguiçoso e apressado que condensou 3 acontecimentos em um, mas também não foi um episódio isento de virtudes. Bora falar a respeito com spoilers. Vamos lá? Hold out your hand. Vamos lá. The Last of Us, temporada 2, episódio 4, Day 1. Ellie e Dina estão em Seattle em busca da Abby. As duas finalmente se pegam e o conflito entre os lobos e os serafitas se intensifica. Vamos começar pelo que funcionou no episódio. A química entre a Ellie e a Dina continua muito forte, a cinematografia continua evocando os jogos muito bem, o Jeffrey Wright está nesse episódio, ele é bom ator, mesmo forçando um pouco a voz, ele faz isso em quase todo personagem. Ele fala meio assim, meio Batman. Não precisa, mas eu gosto do ator e fiquei curioso em relação ao que o personagem vai fazer. Eu não gosto de cena de tortura, acho que a única que eu gostei na vida foi daquele filme Cassino Royale, quando James Bond tá sendo torturado e começa a rir, mas eu não gosto de ver uma dinâmica de tortura em nenhum contexto e aqui não foi diferente. Mas pelo menos a sequência estabelece 2 coisas interessantes. Número 1, a origem da briga entre os serafitas e os lobos. Tem uma hora que um fala pro outro, vocês quebraram o pacto de paz, o outro, porque vocês mataram não sei quem, ele, porque vocês talanã, e ele, porque vocês antes disso talanã, e aí pode ir eternamente e ninguém sabe quem realmente começou essa briga. E número 2, há um momento onde o torturado tira o poder do torturador, ele estica a mão assim, meio que fala assim, tá bom, faz aí o que você tem que fazer. E eu gostei disso. Outra coisa que funcionou foi a cena do violão. Eu achei linda. É romântica, bem fotografada, comovente, é um raro momento de paz e as duas se saem muito bem. A Ellie toca e canta direitinho, a Dina parece genuinamente emocionada com o que está sendo feito. É um momento romântico entre as duas, é um momento real, é um momento de desenvolvimento do relacionamento delas que começou muito bom, mas depois disso desmorona completamente. Vamos começar pela sequência dos infectados. Eu adoro infectados, eu entendo que no episódio anterior eles não tinham espaço, era um episódio de luto, ok, mas eu já queria que eles voltassem, só que a sequência foi super apressada e mal editada. Já que você vai fazer uma perseguição com um set, aliás, esse episódio tem alguns sets muito bons, o set lá também dos caras pendurados com as tripas pra fora, ficou sensacional, e já que você vai dirigir uma sequência assim, aquele set, aquela fotografia avermelhada e o trem quebrado e um monte de infectados, pô, então faz direito, não acaba com a parada em 3 minutos. Começou muito bem com a Dina escutando os cliques e contando quantos tem, até aí tava bom, até lembrava o jogo, e eu não vou ser esse cara que fala que a série tem que ser igual ao jogo, eu não aguento mais esse tipo de gente. É legal quando alguma coisa lembra o jogo, claro que é, mas não é um jogo, é uma série, não tem gameplay, é outro tipo de narrativa, as pessoas precisam virar o disco. Aliás, tem gente falando da aparência da Bella Ramsey até hoje, tipo, supera, sabe, aceita, ela é a Ellie, acabou, sabe, ou para de assistir, que saco. Mas enfim, a sequência começa muito boa com os infectados chegando e elas correm pra dentro do vagão e eles começam a quebrar as janelas e é bem tenso, eu adoro esse tipo de coisa, só que acaba muito rápido, inclusive num erro de montagem bem evidente. As duas estão lá, não tem como passar, a Dina percebe que tem uma janela lá em cima, uma faz um apoio para que a outra consiga subir e os infectados entrando e tá ficando sufocante, tá tenso. Você imagina, vai mostrar um ângulo de cima para baixo dela tentando subir, os infectados segurando a perna dela, e aí elas vão subir, vai ter um outro infectado e elas vão correr e vai ter todo um negócio. Não, é editado de maneira muito tosca, vai de um plano de dentro do vagão pra ela subindo e no outro já acabou o problema, as duas estão lá em cima indo embora e pronto, resolveu, acabou, puf. Ficou ruim, ficou apressado e depois as coisas não melhoram porque a série pega 3 acontecimentos legais e joga tudo de uma vez. Um é a Dina descobrindo que a Ellie é imune, dando uma cena que eu até gostei dela esticando o braço pra proteger e tal, leva uma mordida e fica uma dinâmica. Agora eu vou ter que atirar nela? Não, eu sou imune, mas eu não
acredito, e beleza, legal. Mas aí eles emendam isso com a Dina contando pra Ellie que está grávida, e aí na cabeça dos roteiristas é um momento que justifica as duas quererem se pegar, porque, sei lá, uma foi vulnerável com a outra, cada uma contou um segredo, e aí bateu tesão, vamos se pegar. Não vou julgar as duas, mas sei lá, achei estranho. E depois que as duas se pegam pela primeira vez, elas imediatamente estabelecem um laço pra vida. A série ainda tentou justificar com um diálogo retroativo, falando que uma sempre gostou da outra, tanana. Ficou assim, eu sou imune, eu estou grávida, aí elas se pegam, agora vamos ficar juntas pra sempre, e eu vou ser o pai do seu filho, e calma, o jeito certo de fazer isso, em uma cena ela fala que é imune, e aí beleza, gerou uma situação dramática. Em outra cena, em outro episódio, ela descobre que a Dina tá grávida, outra situação dramática. O nome disso é desenvolvimento de personagem, desenvolvimento do arco das duas, desenvolvimento do romance, dos sentimentos das duas. Depois coloca algumas situações onde talvez a Ellie proteja a Dina e salve ela e o bebê. Depois numa outra cena onde ela sente o bebê mexendo, e aos poucos ela queira assumir esse compromisso de ser pai da criança, sabe? Não imediatamente. É claro que elas tinham que se pegar, é claro que elas têm que ficar juntas, é um romance vital para futuras decisões da Ellie e suas repercussões, mas ficou apressado, ficou de qualquer jeito, é como se tivesse uma checklist de tudo que precisava acontecer com as duas e eles quisessem se livrar dessa lista o mais rápido possível. E ainda tem uma cena que a Dina começa a tocar bateria de brincadeira, vocês estão num mundo apocalíptico, tem infectados, tem clickers que escutam tudo, eles são altamente sensíveis, e ela começa a brincar e ainda joga um diálogo assim, e se alguém tentar te matar, me avisa, viu? Foi a mesma energia daquele primeiro episódio, quando as duas decidem entrar numa casa sem necessidade. Ficou ruim. E pra fechar, o episódio não transmitiu a sede de vingança que supostamente motiva a Ellie. No episódio passado, eu entendo que a tristeza tenha tomado conta porque foi um episódio de luto, mas ela tinha que estar muito pistola, e ela não tá, ela tá bobinha, ela não precisava ter sido tão apressado, até porque a série vai ter 3 temporadas, então eles têm tempo para desenvolver o arco e para fazer certas coisas terem um peso emocional, mas tudo bem, elas foram de um leve flerte de um episódio pra amor, alma gêmea de toda a vida no outro, e beleza, vida que segue, semana que vem a gente descobre o que acontece. Esse foi o episódio mais fraco da temporada pra mim, e ainda assim nem foi horroroso, só foi tudo isso que eu falei. Nota 6,1. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.